Olá pessoal, vamos retomar agora o tema de alimentos, procedimentos, falando dos alimentos gravídicos, que vêm regulados na Lei 11.804/2008. Essa lei, ela busca proteger ou ela busca resguardar que a mulher gestante, né, ela possa ter acesso aos alimentos e que ela possa também, na sua condição de gestante, ter acesso a outras necessidades que advêm da gestação. E que essas necessidades elas sejam compartilhadas tanto entre a mãe, gestante, quanto a futura mãe, né, e ao futuro pai, o que gerou aquela criança junto a essa mulher. Então essa é a ideia. Essa lei ela teve diversos artigos que acabaram sendo vetados, então são poucos artigos que de fato estão em vigor. Alguns artigos mais gerais, mas que trazem alguns detalhes interessantes em relação ao procedimento em si para obter os alimentos, levando em conta essa condição peculiar da gestante. A gente vai aqui se ater, vai fazer a leitura e interpretação dos artigos que estão em vigência, dos principais artigos que estão em vigência, para a gente compreender melhor essa temática, ok? Então, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Percebam que os alimentos em discussão não são os alimentos do nascituro, mas sim os alimentos da mulher gestante. Significa dizer que a própria mulher é que é a autora dessa ação. Um recurso que era utilizado pela prática forense, antes da edição da Lei de 2008, era que quando um feto, uma futura criança, um nascituro, necessitava do apoio do pai para obter alimentos suficientes para se desenvolver de forma saudável, enfim, né? Quando se necessitava desses alimentos em virtude da gravidez, o artifício utilizado pela prática forense era entrar com ações onde o autor era um nascituro representado pela sua mãe, pela sua gestante, né? Pela gestante. Então, a gente utilizava dessa técnica e os tribunais aceitavam. Agora, o titular dos alimentos, nesse caso, era o nascituro. Aqui, através dessa lei, a mãe ela assume a posição de destaque. E essa gestante é que é a própria autora dessa ação de alimentos contra o futuro, o provável pai. O artigo 2º conceitua o que são esses alimentos gravídicos, o que é que deve ser levado em conta na hora de sua fixação. Os alimentos de que trata esta lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, ou seja, as despesas adicionais em relação à gravidez, decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Não é em virtude da gravidez, por exemplo, a mãe parar de trabalhar e o provável pai ter que sustentá-la por integral. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: quais são as despesas decorrentes da gravidez que surgiram? Olha, então nós temos o acompanhamento pré-natal, nós temos o enxoval, nós temos eventuais vitaminas, nós temos eventuais vacinas, nós temos eventuais alimentos especiais. Então, aquilo que surge em decorrência da gravidez deve entrar nessa compreensão dos alimentos gravídicos de que fala essa lei. Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida na proporção dos recursos de ambos. Óbvio, se a mulher ganha bem menos ou está desempregada e o homem ganha bem mais ou está numa situação de emprego que ela não está, óbvio que haverá uma atribuição proporcional aí desses valores a serem pagos para cada um, obviamente aquele na melhor condição financeira tendo que contribuir de uma maior forma. Como a gente viu anteriormente, quando fala da obrigação alimentar,
Não há uma regra de proporção, não há uma exata fórmula matemática para você estabelecer o valor dos alimentos. O que há, na realidade, é a consideração do juiz, né, o sopesamento dos fatos, levando em conta as possibilidades de cada um e as condições de cada um. E as necessidades, obviamente, que surgem daquela situação. Então, nem sempre será meio a meio. Talvez um contribua mais do que o outro, a depender da situação, a depender das necessidades e das possibilidades de cada um. Essa é a ideia. O artigo 6º dessa lei traz a regulamentação específica sobre liminar. O que é que diz? Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Olha que coisa interessante. Aqui não é conforme a lei 5478, que vocês viram anteriormente, a lei que vai falar do rito especial, que diz que, na lei 5478, diz que lá no despacho inicial, o juiz já deve, de ofício, conceder, até mesmo de ofício, conceder os alimentos provisórios. Aqui não é dessa forma. Aqui, para que os alimentos sejam concedidos, além do requerimento, obviamente, o juiz ele tem que enxergar que ali há indícios de paternidade. Óbvio que a urgência, pelo fato da gravidez, já existe a necessidade alimentar durante a gravidez. Mas aqui o que ele vai analisar é se realmente existem indícios razoáveis da paternidade, para evitar injustiças. Evitar que uma pessoa que não tenha um convencimento razoável de sua paternidade seja obrigado a pagar aqueles alimentos, né, durante um certo período, porque posteriormente pode sim ser proposto o reconhecimento ou a investigação de paternidade adequada nessa relação, né? Então, um ponto bem interessante a se observar. Ainda sobre resposta do réu, artigo 7º. O réu será citado para apresentar resposta em 5 dias. Outra regra aí que muda um pouco o procedimento comum. Então, no procedimento comum, temos a petição inicial, citação do réu, intimação das partes para comparecimento a uma audiência de conciliação ou mediação, não tendo acordo, 15 dias para o réu responder. Aqui, nesse procedimento de alimentos gravídicos, até pela urgência do que se é discutido, petição inicial, citação do réu para apresentar a resposta em 5 dias. Não audiência, inicialmente a audiência de conciliação e mediação. Não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, réu, responda, apresente logo sua resposta, você só tem um prazo de 5 dias para agilizar o procedimento, para que o juiz já possa, né, se houver necessidade, haver a marcação de uma instrução e as partes realizarem a instrução e o processo, de certa forma, seja mais ágil em busca daquela solução. Por isso que o prazo, inclusive, é um prazo menor. O réu já é citado, não é para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, o réu já é citado para se defender num prazo de 5 dias. Parágrafo único do artigo 6º. Olha o que é que diz, voltando um pouco aí ao artigo 6º. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite sua revisão. Então, nasceu a criança, aqueles alimentos provisórios que tinham sido fixados em favor da mãe, ou já de forma definitiva, não importa, aqueles alimentos conferidos em favor da mãe devem ser convertidos, são convertidos automaticamente em favor do filho. Nasceu a criança, a partir do momento que a criança nasceu, ela fica titular desses alimentos. E agora o pai tem que pagar em favor daquela criança, até que uma das partes ingresse com uma ação, seja para revisar ou seja para exonerar aquela obrigação alimentar. Então, enquanto o pai não ingressar com uma ação para exonerar, né, o suposto pai para exonerar essa obrigação alimentar, ele continua obrigado a pagar agora, nascida, em favor da criança. Nasceu, mas ele ainda não reconheceu como filho, Jânio. Ele ainda não se convenceu que é o pai daquela criança. Aí, de duas uma, né?
ou ele entra com ação de exoneração para se livrar daquela obrigação, e aí ele vai argumentar que não há o reconhecimento dessa paternidade, e pelo lado do filho, deverá ser iniciada uma ação de investigação de paternidade para reconhecer aquela paternidade em favor daquela criança. Então, são as possíveis soluções. Então, essa lei ela é uma lei bem curta. Os últimos artigos 11 e 12, salvo engano, os dois últimos artigos, tratam de disposições gerais que não trazem uma grande contribuição nesse momento para a nossa discussão. Por isso que eu acabei nem copiando aí para a gente ler esses artigos. Eles se tornam dispensáveis, mas eu recomendo que, quando possível, vocês façam a leitura, a visualização dessa lei 11.804. Então, essas são as principais regras em relação aos alimentos gravídicos. Uma lei bem curta, cujos diversos artigos foram vetados e sobreviveram como principais artigos esses que a gente fez a leitura e interpretação aqui. Então, com isso, a gente encerra os alimentos gravídicos e numa próxima aula a gente vai falar sobre execução de alimentos, ok? Um forte abraço e até a próxima.